Meus irmãos queridos, nós estamos aqui mais uma vez com o objetivo de prestar um culto ao Senhor e é isso que iremos fazer nesse momento. Nós sempre estamos orando e estudando a palavra de Deus. Não será diferente hoje e nós esperamos que Deus nos permita realizar isso muitas outras vezes. Então vamos orar? Nesse momento, vamos falar com o Senhor Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador que existe entre nós e Deus, entre os homens e Deus. Então, vamos orar. Senhor, mais uma vez nos reunimos diante de Ti, estamos aqui para lhe prestar um culto, para ouvir a Sua palavra, e nós queremos prestar um culto segundo o Seu coração, um culto segundo os princípios que estão estabelecidos na sua palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente para que enxerguemos, Senhor, as maravilhas da sua palavra, para que vejamos as Escrituras como de fato elas são. Receba nesse momento, Senhor, a nossa homenagem, que é o louvor que nós oferecemos a Ti. Nós queremos anunciar a sua grandeza e queremos pregar entre os homens os seus atributos, as facetas do seu ser, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus e hoje eu quero falar sobre a doutrina dos dois homens. E os dois homens são Adão e Jesus, ou seja, o primeiro Adão e o segundo. Nós temos que entender da seguinte maneira: em Adão nós temos morte, em Jesus nós temos vida. Todos os seres humanos estão representados por esses dois homens. Ou os seres humanos estarão representados em Adão, no caso no primeiro, ou os seres humanos estarão representados em Jesus, no caso no segundo Adão. No primeiro, sempre teremos morte. No segundo, sempre teremos vida. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre essa palavra que eu quero trabalhar. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21, porque é a partir daqui que nós vamos aprender várias verdades nas Sagradas Escrituras. Romanos 5, do verso 12 ao 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça,
para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, meus irmãos, aqui na leitura que acabamos de fazer na palavra de Deus, nós vemos os dois homens, o primeiro Adão e o segundo. Nós vemos Adão e o Senhor Jesus Cristo. Em Adão, nós sempre teremos morte. Em Cristo, nós sempre teremos vida. A humanidade está representada em um desses dois. Então, meus queridos, vamos observar algumas verdades que Paulo irá nos expor aqui através de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Na verdade, Paulo aqui ele vai contrastar Adão e Jesus. Então ele vai trazer vários contrastes e nós vamos aprender que Adão ele é um tipo de Cristo, mas em contraposição a Cristo. Adão ele é um tipo de Cristo em oposição a Cristo. E é sobre isso que nós iremos refletir. Então, vamos lá. Para que fique bem claro para todos, os dois homens que estão sendo abordados aqui são o primeiro, Adão, e o segundo, Jesus Cristo. Isso nós podemos ver no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então é bem claro aqui, é bem notório que o primeiro homem é Adão, que pecou, transgrediu a lei, desobedeceu a palavra de Deus. Naquele tempo ainda não havia a lei de Moisés, a Torá, mas Deus havia estabelecido uma ordem para Adão. Você poderá comer livremente de todas as árvores que existem no jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, do conhecimento do bem e do mal. Se você comê-la, certamente morrerás. E o segundo homem aqui é Jesus, porque Adão, ele era a figura daquele que haveria de vir. Então, os dois homens, para que fique bem claro, são Adão e Jesus Cristo, como nós vemos no versículo 14. O primeiro Adão aponta para aquele que haveria de vir. Em segundo lugar, é importante nós observarmos que o primeiro homem, ele foi feito à imagem de Deus. Nós sabemos que quando o Senhor estava criando todas as coisas, ele criou todo o universo em 6 dias. E no 6º dia, ele criou a sua obra-prima, que é o homem, o ser humano, macho e fêmea. E quando Deus estava criando o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi feito à imagem de Deus porque Deus colocou no homem aspectos que são peculiares do caráter de Deus. Ou seja, Deus colocou no homem atributos que lhe pertencem, né? Características que são próprias do ser de Deus. Então, Deus fez com que o homem tivesse a capacidade de se parecer com ele, seja moralmente, intelectualmente, mentalmente, em vários aspectos. Então, o primeiro homem foi feito à imagem do Senhor. E Jesus Cristo, o segundo homem, foi feito à imagem do homem. Como assim? Jesus Cristo, ele era o Verbo, o Logos de Deus, que se encarnou, assumiu a nossa natureza humana e habitou no meio de nós. Ele foi feito à nossa imagem. Ele serviu a Deus aqui na terra como um servo, como um homem, sujeito a todas as coisas às quais nós estamos sujeitos também. Então é importante nós observarmos isso. O primeiro Adão foi feito à imagem de Deus. O segundo Adão, que é Jesus, foi feito à imagem do homem porque ele assumiu a natureza humana, ele se fez carne, habitou entre nós. Ele era o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado entre os pecadores.
Em terceiro lugar, o terceiro ponto que nós precisamos observar aqui no texto são os dois atos. O primeiro ato que nós iremos observar está ligado a Adão. Foi uma transgressão. E isso nós podemos ver nos versículos 12, 15, 17, 18 e 19. Vamos ler? Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículos 17, 18 e 19. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, em todos esses textos que nós lemos, os versículos 12, 15, 17, 18 e 19, nós observamos que o homem ofendeu a Deus, a santidade do Senhor. Ele transgrediu a palavra que Deus dissera: não comerá do fruto que eu proibi. Se você comer, certamente morrerá. Então, o ato que nós temos aqui de Adão é exatamente isso, um ato de transgressão, de desobediência, um ato de rebeldia contra o Deus, seu Criador. E o ato do segundo homem é um ato de justiça. É o que nós vemos no versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. E qual foi esse ato de justiça do segundo Adão, de Jesus? A cruz. Aquilo que ele fez em obediência total a Deus. Então, quando nós olhamos para Adão e para Jesus, nós observamos sempre os seus atos, as suas atitudes, os comportamentos que ambos tiveram, a conduta de cada um dos dois. Então, Adão, ele sempre será lembrado por esse ato pecaminoso de transgredir a vontade de Deus. E Jesus sempre será lembrado por esse ato de justiça, que foi obedecer a Deus até a morte e morte de cruz. Continuando, em quarto lugar, nós iremos verificar quais foram os resultados que vieram sobre o comportamento que ambos tiveram. Quais foram os efeitos que ambos atraíram para si devido à sua conduta. Então, vamos lá? O primeiro Adão, através do seu ato que nós acabamos de ver, que foi transgredir a vontade de Deus, desobedecer aquilo que Deus havia estabelecido, Adão recebeu condenação, culpa e morte. Isso nós vamos poder verificar nos versículos 15, 16, 18 e 19. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Versículos 16, 18 e 19. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação.
Versículos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então, por causa do comportamento que Adão teve diante da ordem de Deus, por causa da sua conduta diante da palavra que Deus havia liberado para ele, ele trouxe para si condenação, culpa e morte. Então, isso nós acabamos de verificar nos versículos 15, 16, 18 e 19. Então, a condenação, a culpa e a morte são as consequências do ato que Adão teve em relação à vontade de Deus. Agora vamos verificar quais foram as consequências em relação ao ato de justiça que Cristo praticou diante de Deus, ou seja, indo para a cruz e morrendo e sendo obediente até o fim. Versículos 17, 18 e 19. Justificação, vida e reinado. Vamos ler. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Através da conduta que Cristo teve diante da vontade de Deus, ao ponto dele mesmo dizer: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por causa desse comportamento que ele tivera diante de Deus, ele trouxe justificação, vida e reinado. Isso nós vemos nos versículos 17, 18 e 19. Em quinto lugar, o quinto ponto que precisamos observar são os dois reis que existem. Como assim? Em relação a Adão, nós iremos verificar que existe um rei específico. E quem é esse rei? É o pecado que reina através da morte. Isso está no versículo 17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Então, o pecado, ele é o rei que reina de forma soberana sobre os perdidos que estão afastados de Deus. E qual é a prova que nós temos que o pecado reina através da morte? Os cemitérios, os assassinatos que temos todos os dias, os abortos, os latrocínios. Todos os dias nós ligamos a televisão, ligamos o rádio, acessamos as mídias sociais, acessamos o YouTube, acessamos qualquer página de jornal, nós vamos nos deparar com o reinado que o pecado tem através da morte sobre a humanidade. Não existe sequer um dia no planeta Terra que o pecado não exerça o seu reinado matando a muitos. Então, o salário que o pecado traz àqueles que desobedecem a Deus em Adão é a morte. A morte reina e reina de forma soberana sobre os pecadores que estão afastados da presença de Deus. Isso é um fato. Todos os dias nós ligamos os jornais e do jornal, da televisão, do rádio, nas mídias sociais, nós vamos ler sangue, nós vamos ler assassinato, nós vamos ler aborto, nós vamos ler, ouvir, ver qualquer tipo de notícia que tenha a ver com a morte,
porque o rei que existe e que reina através da morte se chama pecado. Isso através do primeiro Adão. Mas existe o reino, ou melhor, existe um outro rei que reina através da justiça. É a graça de Deus, o seu favor, a sua misericórdia, a sua benevolência, a sua benignidade, a sua compaixão. Isso está no versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O favor de Cristo, a misericórdia de Deus, a graça que veio dos céus, reina através dos redimidos e reina através da justiça. Nós que somos cristãos, estamos aqui reunidos para anunciar a justiça de Deus e através dessa justiça a graça do Senhor irá reinar. E irá reinar para sempre, pelos séculos dos séculos. O reinado do pecado acabará. O reinado do pecado terá um fim. O reinado da graça jamais terá fim. Esse reino durará para sempre. Continuando, meus irmãos, em sexto lugar, nós precisamos observar algo. Os dois estados contrastados aqui, os dois contrastes que nós estamos observando, eles são o seguinte. No primeiro Adão, nós iremos verificar os homens que estão condenados, escravos da morte, exatamente por causa do seu pai, Adão. Então, todos estão condenados, estão escravizados, estão sujeitos à morte exatamente por causa do pecado de Adão. Esse pecado, na teologia, ele é chamado de pecado original, ou seja, em Adão, toda a humanidade pecou. Em Adão, todos caíram. Em Adão, todos se desviaram. Em Adão, todos perderam a presença de Deus. Então, por causa do pecado original, todos os homens estão afastados da glória do nosso Deus. Então, é isso aqui que acontece na vida de uma pessoa que está sendo representada pelo primeiro Adão. Ela está condenada, ela está escravizada e ela está sendo representada por ele. Mas existe o segundo Adão, que é o Senhor Jesus. E aqueles que estão sendo representados por Cristo estão justificados, têm o início da vida eterna enquanto estão ainda nessa vida e sempre estarão unidos a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Olha que lindo, meus irmãos. Isso aqui é para alegrar o coração de qualquer cristão, né? Então, em Adão, os homens estão condenados, estão escravos da morte e sempre serão representados nele. Em Jesus Cristo, nós estamos justificados. O que é a doutrina da justificação? Na doutrina da justificação, nós somos declarados inocentes diante de Deus. Nós que anteriormente éramos culpados, merecedores do inferno, condenados ao castigo eterno, à punição que jamais terminaria, agora fomos declarados inocentes no tribunal de Deus por causa da obra expiatória de Jesus. Não somente isso, nós experimentamos aqui nessa vida o início da vida eterna. A vida eterna, ela não pertence somente ao futuro, ela começa aqui e agora. Nós estamos vivendo a vida de Deus nesse momento, nesse instante. E a partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com Ele na eternidade para sempre. Isso é o que nós temos em Jesus. E sempre nós estaremos unidos ao Senhor Jesus. Nada poderá nos separar dele. É por isso que nós acreditamos na segurança da salvação. É por isso que nós acreditamos que aqueles que foram salvos de verdade pelo Senhor, eles permanecerão salvos para sempre. Nós não acreditamos que um cristão
ele irá se perder. Nós sabemos que um cristão ele pode ficar fraco, ele pode deixar de orar por um tempo, pode deixar de ler a Bíblia por um tempo, pode se esfriar de alguma maneira. De alguma maneira ele pode sucumbir, de alguma maneira, mas ele não ficará assim. Porque quando nós olhamos para a vida de servos de Deus como Paulo, como Pedro, como João, como Tiago, como o escritor do livro de Hebreus, nós vamos ver que havia uma segurança da salvação. Eles perseveravam. E eles perseveraram até o fim por causa do Senhor Jesus. Então, é isso que acontece na vida daqueles que estão representados por Jesus. E aqui eu termino destacando as duas diferenças que existem entre aquilo que foi feito por Adão e aquilo que foi feito por Jesus. Em Adão, nós temos o pecado, nós temos a rebeldia, a inimizade, a expulsão do Éden, nós temos de forma geral todo tipo de mal e maldição. Agora, em relação a Cristo, nós temos a graça do Deus Criador, nós temos a abundância da vida e muito mais do que nós podemos descrever. Nós temos a abundância da vida de Cristo nas nossas vidas. O pecado ele já abundou no nosso ser, mas hoje a graça é superabundante. E é isso que Paulo destaca aqui para os cristãos da igreja de Roma. Amém, meus irmãos? Então é isso, eu trago para vocês nesse culto de hoje, nesse estudo bíblico, nessa exposição da palavra, a doutrina dos dois homens. Em Adão, nós sempre teremos morte. Em Jesus, nós sempre teremos vida. Em Adão, nós vemos que estão os pecadores afastados de Deus. Em Cristo, nós vemos que estão aqueles que pertencem à igreja invisível, universal e espiritual de Jesus. Em Adão, nós vemos que ele é o cabeça da humanidade e o pai da humanidade. Em Jesus, nós vemos que ele é o cabeça da igreja e nos leva para a família de Deus, que é o nosso pai espiritual. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus por tudo. Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento. Obrigado, Senhor, pela exposição da sua palavra. Obrigado pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, por tudo que Cristo fez. Obrigado pelo seu ato de justiça. Obrigado por sua cruz. Nós sabemos que em Adão nós temos as más notícias e em Jesus nós temos as boas notícias que são exatamente a sua vida e as suas obras. Deus, então nós só te louvamos, te tributamos toda a nossa gratidão, te homenageamos, Senhor, e queremos anunciar o seu reino para sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.